Olá a todos, eu espero que vocês estejam ótimos. Eu decidi gravar esse vídeo porque saiu o debate do, do Ariel Lazari contra o Lucas Banzoli. Eu esperava mais, eu fiquei bastante decepcionado com o desempenho de ambos, tá? Mas principalmente do Ariel. O- eu diria que o Banzoli ganhou. Se eu tivesse que escolher um vencedor para o debate, eu diria que o Banzoli ganhou. Porque o Banzoli trouxe mais argumentos, né? Fala muito rápido. O Ariel ficou ali, principalmente com o psicológico abalado. Mas os argumentos do Banzoli, em sua grande maioria, não foram argumentos bíblicos, foram argumentos históricos. Ele usou muito a patrística e tal, mas não houve muitos argumentos bíblicos. Eu até listei aqui todos os argumentos bíblicos que eu encontrei, tá? E dei uns 5 mais ou menos, tá? Então, ele focou ali em 2 horas de debate, ele focou realmente nos argumentos históricos. E os argumentos bíblicos que ele trouxe foram muito ruins. Tá? Então, eu vou citar aqui alguns, que é o objetivo do vídeo, é refutar alguns deles. Por exemplo, Banzoli cita Atos 3:21, né? Onde diz que Jesus foi recebido no céu. E ele diz que se Jesus foi recebido no céu, o pão, né, da Eucaristia não pode ser o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está no céu. Isso está errado por 1 milhão de motivos, né? Primeiro que o texto diz que Jesus foi recebido no céu. O texto não diz que somente o corpo de Jesus foi recebido no céu. Então, se aquilo ali significa estar aprisionado, então toda a divindade está aprisionada no céu, né? Isso é um absurdo. Segundo, a palavra que aparece ali significa literalmente ser recebido, ser acolhido. Essa palavra aparece mais de 50 vezes na Bíblia e nunca significa estar contido ou aprisionado. Isso aí foi o Banzoli que inventou. Mas o Ariel não conseguiu responder. Lógico, o Ariel não teria, no meio do debate, tempo para ir consultar um léxico, né? Consultar o Strong para ver que o Banzoli estava mentindo. Ele não conseguiria, ainda mais com as folhinhas dele ali, né? Depois, o Banzoli citou João 6, quando Jesus diz assim, que aquele que come e bebe do meu sangue. Comer e beber ali está no particípio presente, só que, no entanto, não tinha como Jesus estar dando naquele momento a ceia. Então, quando Jesus diz comer e beber, ele não está se referindo à ceia. Esse era o argumento do Banzoli. Acontece que ali o particípio presente está sendo usado de forma proverbial. Né? É que nem quando eu digo assim, o homem que faz o bem obtém o favor de Deus. Tá? Eu não estou dizendo que tem um homem agora, olha, tem um homem fazendo o bem. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, de forma geral, os homens, quando fazem o bem, tá? E é o caso aqui, a gente prova isso no próprio texto. É só voltar alguns versículos e você vai ver que Jesus está falando no futuro. Jesus disse que eu darei a minha carne. Tá? E mais, né? Jesus disse que dará, o pão que ele dará é a carne. Ou seja, esse pão que Jesus está falando aqui não pode ser ter fé nele. Jesus disse que é a carne que eu darei pelo mundo. Tá? Então, os argumentos do Banzoli eram argumentos muito ruins. Eram argumentos muito fáceis de serem refutados. E o Ariel não conseguiu. Eu vou encerrar. Aqui tem outro argumento dele que, assim, não teria como o Ariel responder. O Ariel teria que parar ali para ir pesquisar, né? Que foi o caso da... Ele citou Paulo, quando Paulo disse que não quero que tenham comunhão com os demônios. Nesse texto, eu não me recordo, eu vou olhar aqui o versículo para dar para vocês. Nesse texto, Paulo está comparando, está fazendo um paralelo entre a mesa dos demônios e a mesa de Deus. E Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês tenham comunhão com o demônio e com Deus. Tá? E aí o Banzoli diz o seguinte, os demônios não davam, literalmente, a sua carne. Então a comparação de Paulo tem que ser a carne simbólica dos demônios com a carne simbólica de Cristo. O problema é que isso é avaliado de forma muito superficial o que era o sacrifício na mesa
do que Paulo chama ali da mesa dos demônios. Lá, os pagãos sacrificavam e comiam literalmente carne e sangue. E muitas vezes, nos cultos satânicos, carne e sangue literal, de pessoa. Carne e sangue humanos. Então, o texto que o Banzoli citou é uma evidência católica. Uma evidência de que a Eucaristia é carne e sangue literal. Porque os pagãos faziam isso com carne e sangue humano literal. Então, daí a comparação de Paulo fazer sentido. Né? Mas o Ariel, nunca que o Ariel ia parar, né? Deixa eu pesquisar aqui no Google, né? Deixa eu refletir um pouquinho. Não dava tempo de fazer isso. E eu fiquei bastante decepcionado, porque eu esperava que o Ariel fosse ter um desempenho muito melhor. Eu esperava que o Banzoli fosse focar em Bíblia, né? Que a lógica do protestante é focar em Bíblia. Ele não focou na Bíblia, né? Ele focou em patrística. Tá? E a esperança é que o próximo, eu não sei, parece que o próximo debate vai ser Ariel e Eliseu Rodrigues. Tá? Parece, não tenho certeza. Eu espero que o Ariel se prepare melhor, né? Porque foi um vexame do ponto de vista psicológico. Se você for elencar ali os argumentos, não foi assim uma derrota esmagadora, tá? Mas psicologicamente falando foi uma derrota vergonhosa, né? É isso. O Ariel também ele não tem aquele preparo para lidar com a metralhadora de argumentos protestantes, né? O Banzoli 10 argumentos por segundo. Né? O Ariel ficou tendo que escolher o que ia responder. É isso. Assista um debate, vale muito a pena. Mesmo com o desempenho não sendo muito bom, vale a pena assistir. Vale a pena anotar os argumentos e estudar depois. Tá? É isso. Deus abençoe.